Você já deve ter ouvido falar do BPA ou bisfenol A, que é usado para fazer alguns tipos de plástico, certo? Mas que tal conhecer a verdade sobre esse material, como e se ele afeta a sua saúde e a qualidade das peças plásticas? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos, uma série onde eu trago informações, dicas e curiosidades a respeito dos plásticos que são úteis para toda a sociedade. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do BPA, um tema muito importante, e os impactos que essa substância pode ter na sua saúde e na qualidade das peças moldadas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes. Se você chegou no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita, clica no botãozinho que está aqui embaixo desse vídeo e ativa o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo sair, vídeo com todas as informações que vão fazer com que você possa utilizar os materiais plásticos de forma mais sustentável e mais eficiente, tá certo? Me segue também no Instagram, o endereço está aí, é Ricardo Cusiol lá no Instagram, porque essa aula aqui vai ter um PDF especial que você pode baixar. Mas para baixar esse PDF, você precisa primeiro me seguir no Instagram, depois tirar uma foto sua assistindo esse vídeo, ou tirar uma foto da tela do seu computador, do seu celular assistindo esse vídeo, postar no Instagram e me marcar para eu saber que você está me seguindo e está assistindo esse vídeo. E a hora que eu ver a sua postagem, eu vou te mandar diretamente o link para download desse PDF cheio de informações importantes. Legal? Então me segue lá no Instagram. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem uma série de recursos de aprendizagem adicionais, como e-books, cursos online, enfim, uma série de dados bem interessantes. E finalmente, se você tem um produto ou serviço para a área de plásticos e quer vê-lo anunciado aqui no meu canal, entre em contato comigo, com a minha equipe. Os contatos estão aqui na descrição desse vídeo para a gente preparar uma proposta bem interessante para você. Legal? Vamos entrar nesse conteúdo então, e agora aí na tela o PDF que você vai poder baixar seguindo o procedimento que eu já falei, e nós vamos conversar a respeito do BPA, esse material que é tão importante e tem tantas informações no mercado sobre ele. Tá? Primeiro, é importante a gente saber o que é o BPA. Então, vou te mostrar aqui, ó, a molécula desse material. Você percebe que é uma molécula relativamente complexa, aromática. Esses vérticezinhos aqui são átomos de carbono, mas essa aqui é a estrutura do BPA. Tem um modelo tridimensional aqui para você ver também. Então, informações que, caso você precise de dados mais aprofundados. BPA é uma sigla para bisfenol A, que é o nome desse composto que você está vendo aí na tela, e o nome mais técnico dele, que é regulado pelas agências enfim, de engenharia química e de química industrial, é esse que você está vendo aí, entre vários outros que você pode encontrar. Tá? Ele é um sólido incolor, é a forma de apresentação desse material, e é muito utilizado como matéria-prima na indústria do plástico, e a gente vai ver para que ele serve daqui a pouquinho, para alguns usos desse material. Tá certo? Muito bem. Falando então a respeito de alguns usos do BPA. Ele é utilizado, uma pequena parte dele é utilizada em diversas aplicações industriais, como aditivo, na verdade, como componente de alguns aditivos para substâncias, tintas, vernizes, alguns plásticos, e principalmente como componente de ativadores de impressão térmica, como aqueles papeizinhos que a gente tem nas maquininhas de cartão de crédito que a gente pega no mercado ou nos postos de gasolina. Certo? Embora essas aplicações representem um volume muito pequeno de BPA, já estão caindo em desuso exatamente pelas questões que nós vamos conversar nesse vídeo. E é importante mencionar que não são todos os aditivos, não são todos os papéis de impressora dessas maquininhas que contêm BPA ou traços de BPA, tá certo? Só alguma parte e já tem um movimento bastante grande de substituição. Outro volume bem interessante, esse sim, já com uma representatividade interessante e relativamente grande, são as resinas epóxi feitas a partir do BPA, que são utilizadas no revestimento de latas para alimentos enlatados, alimentos em conserva. Tá? Esse revestimento visa proteger o alimento de qualquer substância da lata e proteger a lata de agressões que possam levar à corrosão e estragar o alimento. Tá? Já existe também um movimento bastante grande para substituir
o BPA como matéria-prima dessas resinas, tá? Mas ainda pode ser encontrado em algumas delas. E o grande volume de utilização do BPA é como matéria-prima para a indústria de plásticos, mais particularmente para um tipo de plástico, que é o policarbonato. Um material que já chegou a ser utilizado em aplicações para contato com alimentos, como por exemplo as mamadeiras que a gente dava leite para os nossos bebês, mas hoje em dia ele é muito mais destinado a aplicações de engenharia como essas que você está vendo aí. Então, lentes de farol automotivo, discos óticos, que também já não são mais tão comuns, mas CDs, DVDs, devido às grandes propriedades interessantes desses materiais, do ponto de vista mecânico e também do ponto de vista de transparência, de qualidade ótica. Uma outra aplicação muito comum são coberturas transparentes usadas na construção civil. Tá? O ponto importante aqui do BPA, quando a gente fala do uso dele na indústria de plásticos, é que ele é uma matéria-prima. E quando a gente utiliza esse material para fabricar o policarbonato ou as resinas epóxi, esse material, o BPA, ele é modificado e ele é aprisionado na molécula desses materiais plásticos. Então, apesar do BPA ter alguns problemas que a gente vai comentar daqui a pouco, os plásticos feitos a partir do BPA não contêm BPA. Eles utilizam o BPA, modificam o BPA e aprisionam esse material, essa substância, na sua molécula. Tá? Então, as moléculas desses materiais, do policarbonato, das resinas epóxi, em particular, não apresentam risco. Isso é relativamente um consenso. O grande problema é traços de BPA que possam eventualmente estar presentes nesses materiais, apesar de todos os processos realizados pela indústria para purificar esses materiais. Tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Quais são exatamente os problemas do BPA de fato, o que realmente é um problema do BPA. E o principal problema do BPA está resumido nessa imagem que você está vendo aí agora. Em roxo a gente tem a molécula do BPA, que eu mostrei para você agora há pouco, e em verde eu tenho a molécula de um hormônio que nós temos em todos os seres humanos possuem, fabricam esse hormônio, nosso próprio corpo fabrica esse hormônio que é responsável por algumas funções metabólicas, algumas funções reprodutivas também, tá? Que é o estrogênio. E você pode perceber que a molécula do BPA ela é muito parecida estruturalmente com a molécula do estrogênio. E por isso ela acaba interferindo no funcionamento hormonal, metabólico, reprodutivo e até de desenvolvimento neurológico quando em contato com o nosso corpo, quando absorvida pelo nosso corpo. E aí o grande problema é que, como eu mencionei, durante algum tempo o policarbonato, alguns plásticos, né, o policarbonato em particular, foi utilizado em aplicações que têm contato com alimentos. E aí começou a se gerar uma série de estudos a respeito de potenciais riscos que o BPA oferece, porque o BPA é um precursor do policarbonato, como eu mencionei, ele é utilizado como matéria-prima. Tá? Então, em resumo, os problemas são do BPA em contato, ou quando absorvido pelo corpo, de mimetizar o estrogênio e interferir com as suas funções no corpo humano, levando a alguma alteração metabólica e reprodutiva, e também interferindo com o desenvolvimento neurológico quando absorvido pelo corpo humano, principalmente em fases de desenvolvimento, como fetos ou crianças que estão em crescimento. Esses são os problemas do BPA, e isso é muito importante deixar claro. Tá? Os problemas são reais, são fatos, não estão em discussão, mas são do BPA, tá? E não necessariamente dos plásticos, o policarbonato, que é feito com o BPA, que é feito a partir da molécula do BPA. Agora, o que sim está em disputa? O que gera alguma polêmica e muitas vezes a gente vê as discussões acontecendo? O grande ponto é que existem aí várias partes que estão investigando os riscos do BPA e como os plásticos influenciam isso daí. A primeira parte são as agências reguladoras, como o FDA americano ou a FSA, que é o órgão europeu, e esses dois são como se fossem a Anvisa aqui no Brasil. Uma outra parte que investiga bastante os efeitos do BPA e como a gente pode tratar isso daí são a academia, né, pesquisadores ligados a universidades e alguns institutos de pesquisa privados. E uma outra parte muito interessada nisso é a própria indústria de plásticos, particularmente a indústria ligada ao policarbonato. E todos eles estão juntos nessa mesma batalha, mas em algum momento entram em conflito. E quais são os conflitos? O que está em disputa? Como eu falei, não se discute que o BPA é de fato algo
que pode trazer algum tipo de malefício para a saúde, como aqueles que a gente mencionou, as disrupções hormonais, metabólicas, reprodutivas e o desenvolvimento neurológico. O que está em disputa é o quanto realmente, a partir do contato que nós temos com os utensílios plásticos, nós absorvemos o BPA. Isso ainda, de fato, não é consenso. Para se ter uma ideia, o primeiro ponto que vem mudando ao longo do tempo é o limite máximo que a gente pode absorver de BPA ao longo da nossa vida de forma segura. Partindo do princípio que a gente vai absorver essa substância de alguma fonte que seja, qual que é o limite máximo que a gente pode absorver? Esse limite já esteve em 50 microgramas por quilo de peso corporal por dia. Hoje, esse limite estabelecido pela FDA e pela FSA é de 4 microgramas por quilo de peso corporal por dia. Tá? E existe aí uma disputa em função de alguns pesquisadores e algumas instituições de pesquisa se esse limite é realmente seguro ou não. Então, é uma primeira discussão. Tá? Existe um limite, até aí a gente pode absorver com segurança, é o que dizem as agências, mas algumas entidades, alguns pesquisadores disputam se esse limite é realmente seguro ou não. Um outro ponto que está em disputa é, o BPA é um problema, mas a partir do manuseio de utensílios, quanto que o nosso corpo de fato absorve? Né? A gente tem um limite de 4, mas quanto que a gente absorve? E as agências estimam que nós absorvemos e que o corpo humano entra em contato com 0,8 microgramas por quilo de peso corporal por dia, ou seja, bem abaixo do limite estabelecido. Mas algumas agências, algumas entidades, alguns pesquisadores atestam que a gente absorve muito mais. Tá? E essas diferenças vêm da onde? Principalmente das metodologias utilizadas, que acabam sendo diferentes, e algumas agências não reconhecem as metodologias da FDA e da FSA, as agências regulatórias acabam não reconhecendo as metodologias das universidades e ainda não se chegou num consenso de qual é realmente a metodologia mais apropriada. Principalmente pelo fato de que os testes todos de toxicidade do BPA são feitos com o BPA puro, ou seja, administra-se BPA para cobaias, diretamente para essas cobaias, e não necessariamente a partir de utensílios feitos com o BPA. Então a gente não tem ainda uma noção, os vários estudos não conseguiram ainda determinar um fator realmente do quanto de BPA que é extraível dos utensílios feitos particularmente com o policarbonato ou daquelas resinas epóxi que estão em contato com os nossos alimentos. Tá? Então as metodologias de testes ainda são bem complicadas nesse sentido, até porque a gente não pode administrar BPA para o ser humano por uma questão ética, a gente sabe que é uma substância nociva, então não se pode fazer isso, e principalmente a gente não consegue uma metodologia que seja bem conclusiva para medir o quanto que a gente absorve. A gente consegue medir indiretamente, a partir de exames de urina, de sangue, quanto que a gente tem acumulado no nosso corpo de BPA, mas essas medições elas não são 100% conclusivas e a gente não consegue obter um consenso, então, de toda a comunidade de pesquisa. Depois, existem algumas metodologias que estão começando a ser comunizadas, como as boas práticas de fabricação em laboratórios, e também a questão de tratar com essa impossibilidade de dosar o BPA para seres humanos. Então, as agências e institutos de pesquisa, pesquisadores estão trabalhando para chegar nesse consenso, mas a gente ainda não chegou lá. Tá? Bom, quem faz o teste acaba também interferindo e gerando essa disputa. Né? Se a gente tem um teste que é feito pela indústria de plásticos, normalmente as agências ou os pesquisadores que querem banir os plásticos acabam contestando esses resultados. Quando esses pesquisadores fazem os seus resultados, a indústria acaba contestando esses resultados. No meio do caminho tem as agências reguladoras que muitas vezes concordam com um ou concordam com o outro, e acaba que a gente ainda não tem um consenso bem definido sobre isso. Tá? Então, dependendo de quem faz o teste, você pode ter um resultado ou pode ter outro. Isso é um problema quando a gente vai investigar os resultados obtidos a partir desses testes. E, finalmente, os próprios resultados, muitas vezes, acabam gerando algum tipo de confusão. Eu trouxe alguns exemplos para você ver de artigos
de várias fontes, tanto da indústria, quanto das agências reguladoras, quanto de pesquisadores acadêmicos, que muitas vezes não são realmente conclusivos e mostram que os resultados indicam uma possível direção, mas que ainda são necessários outros estudos para complementar esses resultados. Aí, para que você possa ter uma sua opinião formada, eu deixo aqui os links para esses artigos de forma que você possa consultá-los e pesquisar todos esses resultados. Tá certo? Então, como resumo, não se está em disputa se o BPA é um problema ou não. A gente sabe que o BPA é sim uma substância que interfere com a nossa saúde e que deve ser evitada a absorção. O que a gente ainda não tem um consenso é o quanto que a gente absorve de BPA por dia, se os limites que estão estabelecidos são seguros ou não, e principalmente o quanto que a gente absorve dos utensílios plásticos que são feitos com o policarbonato e com as resinas epóxi. Tá? Tudo isso ainda tem muitos estudos que apontam em direções diferentes e a gente precisa entender. Agora, como é que fica então a questão da nossa saúde? Como é que a gente se protege? Bom, eu sou um grande defensor dos materiais plásticos. Eu acredito que eles são materiais muito interessantes e que podem trazer grandes benefícios para a nossa vida. Agora, é óbvio que se existe alguma suspeita de algum material que possa ter alguma migração de substâncias para a nossa saúde, é importante a gente se prevenir enquanto esses estudos não são 100% conclusivos. Por esse motivo, para ajudar e manter a nossa saúde segura, a minha recomendação é sempre busque, quando você vai ter utensílios que têm contato com alimentos, esse selo que você está vendo aí. Esse selo garante que aquele componente está livre de BPA. Uma mensagem muito importante é: o plástico que contém ou que é originado a partir do BPA é o policarbonato. Garrafas PET, polipropileno, que atualmente é o material utilizado para a fabricação das garrafas, das mamadeiras de crianças, todos esses materiais não partem do BPA, não contêm BPA e podem ser utilizados com segurança. Busque por esse selo que está na tela e você vai ter, então, utensílios que vão ter contato com seus alimentos de forma segura. Legal? Bom, finalmente, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Que dúvidas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. E eu quero que você me conte a sua história. Deixa um comentário aqui no canal, aqui embaixo desse vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, para que eu saiba como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, dúvidas, curiosidades e informações técnicas, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, para que a gente dissemine essa informação tão importante a respeito dos materiais plásticos. Curte esse vídeo para que ele ganhe relevância e seja entregue para a maior quantidade possível de pessoas, e faça como esse pessoal que está aqui do lado e contribua com o canal, seja um apoiador do canal, para que a gente possa continuar criando vídeos e conteúdos como esse, sempre trazendo informação técnica a respeito dos materiais plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!